o ciclo de vida do ser humano se inicia quando ele nasce e termina quando ele morre. E não quando ele se torna vegano. E é uma ótima transição, né, se o organismo da pessoa se adapta facilmente, né? Mas é isso aí, o ciclo de vida do ser humano se inicia quando ele nasce e termina quando ele morre, não quando ele faz uma transição alimentar. E eu tenho certeza, né, de que faz muito tempo que o ser humano, ele não é original, o DNA do ser humano não é original. Os seres humanos são híbridos. Então existe híbrido de seres humanos híbridos com herbívoros e seres humanos híbridos de felinos. E talvez de répteis, não sei, porque répteis é um termo que se refere a um lado do cérebro, um hemisfério do cérebro, né? Mas réptil, há muito tempo que o ser humano é híbrido de réptil, mas isso é a evolução natural. Mas também faz muito tempo que o ser humano já não pertence à evolução natural. Ele é híbrido de outros animais. Então, as pessoas podem se adaptar mais facilmente ao veganismo e outras já não, por causa do tipo de híbrido que ela é ligada, entendeu? Como, por exemplo, a pessoa que é híbrido de felino, essa pessoa vai... Impossível essa pessoa conseguir deixar totalmente de comer carne. Ela pode reduzir bastante, agora deixar de comer não. Principalmente a mulher, né? Porque a mulher perde sangue todo mês. E no meu caso, eu acho que por parte de mãe, eu sou híbrido de felino, por parte da minha mãe. Minha mãe tem uma cara de leoa. Minha mãe tem uma cara O rosto da minha mãe é de uma mulher que é um tipo de híbrido de onça, felino. E o meu pai tem um jeito de ser híbrido com um papagaio, meu pai. O jeito de falar do meu pai é de um papagaio. Não que ele fale palavras repetidas, mas ele tem um jeito assim do papagaio, sabe? De falar bem esquizofrênico. Não, ele não é. Ele tem um jeito de falar muito rápido, muito esperto, como o papagaio mesmo fala, meu pai. E a minha mãe tem um jeito assim de uma mulher onça, de uma mulher bravarisca. Então, eu sou filha dos dois, né? Então, eu acho que eu sou um híbrido de onça com papagaio. E mesmo assim, ser humanoide, né? Então, eu acho que isso conta mais, essas informações, para saber se é possível um ser humano, todo ser humano conseguir fazer essa transição, né? De onívoro para vegano. Porém, a pessoa tem que ter em mente, não necessariamente, mas se fosse possível, né? Essas informações, o tipo de híbrido que ela é, já que o ser humano não é original há muito tempo. O DNA do ser humano é original há muito tempo. E saber que a vida começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. E não quando a gente faz uma transição alimentar. Não é aí que o ciclo de vida começa, com a transição alimentar, e sim na hora do nascimento, que é a hora que a gente começa a tomar leite, depois a mãe e o pai da criança adaptar a alimentação dele aos que eles já estão habituados. Isso tudo é mais, né? Agora, o controle de natalidade eu acho bem importante. Eu acho muito importante o controle de natalidade. É um projeto muito sério e muito mais... Esse, né, do controle de natalidade causa muito mais impacto nessas questões ambientais do que as transições alimentares dos seres híbridos, né? Que somos todos híbridos. E nem todos se adaptam, porque depende do tipo de híbrido que o ser humano tende a sofrer essas mutações, né? Que já é da genética dos ancestrais, né? O tipo de híbrido. Então é isso. Salvação individual também, se a alma existe, né? Se a alma existe. Aí tem essas imagens aí, seria do cérebro de... O tipo de cérebro, são vários tipos de cérebro. Por exemplo, tem cérebros que tem 4 polos, tem cérebros que tem só 2 polos. E tem esse tipo de cérebro aí que ele tem 4, ele é assim, né? Ele tem uma forma simétrica de 4 polos, mas ele tem todos eles unidos numa coisa só, como se esse tipo de cérebro fosse um cérebro que eles chamam de magneto, é o cérebro quântico, um cérebro... Quântico, eu não sei se é a palavra certa, mas esse cérebro aí é alienígena, esse dessa imagem aí, não é o cérebro humano. Agora, se esse cérebro, ele sendo alienígena, é bom ou é ruim, aí eu já não sei. Mas essa imagem aí é de um cérebro de um alienígena. Eu tenho certeza que isso só tá nessa música de Zé Ramalho pra esconder essas informações aí. Que é um tipo de cérebro que ele vai ganhando formas. Isso. Tem uma cena do filme, né, do Superman versus Batman. No laboratório daquele cientista Lex Luthor. Essa substância de que esse cérebro é feita numa vitrine fechada. E ele descobriu isso... Aonde que ele descobriu esse cérebro é que aparece nessa imagem aí. É aquele cérebro, aquela substância que ele fica balançando na mão. Na verdade, eles tentando explicar esse tipo de cérebro aí, desse tipo de alienígena. Aí ele entra lá numa câmara lá câmara secreta lá e surge aquele monstro lá no filme, né? Lex Luthor, Superman versus Batman. Eu acho que eles entregam um pouco dessas descobertas que eles fazem aí. Mas eu acho que é mais sobre a alma também, entendeu? Eu acho que um cérebro de uma pessoa, ele pode desenvolver uma aura benigna ou maligna. Eu acho que o ser humano, ele pode ser tudo o que é possível de se tornar, entendeu? Tudo que o ser humano pode se tornar de ruim e de bom é possível, porque ele tem a capacidade para ser bom e ele tem a capacidade para ser ruim. Agora, o potencial, tudo depende desse curto-circuito que dá, das escolhas pessoais, que é a salvação individual, né? Agora, se existe um cérebro, como, por exemplo, essa pode ser uma imagem, ou de outro tipo de cérebro, talvez um de apenas 2 polos, que ele não consegue ter um raciocínio assim mais complexo, mais desenvolvido. Ou que se ele coloca uma coisa na cabeça dele, escreve uma ideia fixa que ele vai com isso até o fim,
com essa mesma ideia fixa na cabeça, aí já é outra coisa, entendeu? Aí isso aí eu não sei. Porque o ser humano, ele não é dedicado a nada. O ser humano, inclusive, ele fica até entediado se ele fica muito numa coisa só, o ser humano, pelo menos eu, né? Eu fico entediada se eu fixo só numa ideia na minha cabeça. Eu não consigo passar muito tempo com uma ideia só na minha cabeça, não. Tem gente que quando ela coloca uma ideia na cabeça, ela fica com aquilo até o fim da vida, até o fim da existência dela, entendeu? Mas esse tipo eu não sei se é ser humano. Eu sei que o ser humano, hoje ele pode amar uma pessoa, pode se apaixonar por ela, pode ser que ele enjoe dessa pessoa, pode ser que uma semana depois ele nem queira mais ver essa pessoa, nunca mais na vida dele. Mesmo que se uma semana atrás ele tava morrendo de amores por ela. O ser humano é assim, imprevisível, as pessoas são imprevisíveis. E o ser humano, eu repito, né? Por mais que um ser humano ame outro ser humano, uma pessoa ame muito outra pessoa, as pessoas não gostam muito de estar sempre juntas. As pessoas gostam de espaço, de ter sua privacidade, sua liberdade, seus momentos. E eu acho que quando as pessoas, mesmo que elas se gostem muito, mesmo que elas morram de amores umas pelas outras, eu acho que todo mundo tem uma hora que a pessoa quer ficar sozinho, quer seu tempo, seu espaço. Agora, as informações extras que a pessoa vai dizer pra outra antes de partir, antes de ir embora, aí ela pode levar com elas, ela não precisa... Ela só precisa dizer bye bye, hasta la vista, adeus, adeus, até nunca mais. Mas depois disso, ela não me volte com informação nenhuma que eu não me importo, entendeu? Quando eu esqueci Pablo, é porque eu esqueci Pablo. Isso foi há mais de 10 anos atrás. Pablo foi só um ficante que eu tive, eu trocamos beijos como se fossem adolescentes. Quando dois adolescentes ficam, é coisa de adolescente, os adolescentes se beijam, né? Foi o que aconteceu entre eu e Pablo. Pablo foi um ficante que eu tive. E eu fui na casa dele umas 2 vezes, mas foi só um ficante que eu tive. Foi só alguém que eu troquei beijos, a gente, de pegar na mão, de se beijar, de ficar junto, de passear, até de conversar também, apesar de que ele tava meio pausado, ele tava pensando pausado, o Pablo tava pensando pausado, a maioria aqui também tá pensando pausado, eu não tô pensando pausado, entendeu? Isso pra mim é mais importante. Ideia fixa, eu não tenho ideia fixa, agora eu tenho boas lembranças das pessoas que eu conheci, beijei muito, eu sou a pessoa que eu tive a chance de beijar, de ter uma vida de adolescente normal, né? Tive uma vida de adolescente bem normal, gostava de sair, conheci pessoas, fiz amigos. E os amigos se beijam, né? Quando, às vezes os amigos trocam beijos. Isso foi minha vida. Eu tive infância, tive adolescência, graças a Deus. Agora que as influências e as coisas, aí não... Eu acho que a vida da gente, como eu disse, né? Se inicia tem início no nascimento e até a morte. Agora, desse aí as memórias, né? A salvação das memórias das pessoas. A salvação da identidade do indivíduo, a identidade individual de cada indivíduo, associada às suas memórias. E as escolhas que essa pessoa fez em vida, isso pode ser salvo, talvez no computador aí. Entendeu? Mas salvar um couro velho de uma pessoa já toda envelhecida, cancerosa, doente, acho que isso aí não tem como salvar, não. Não tem como mesmo. Mas se a minha alma for pra algum lugar, se eu tiver uns 15 dias de vida é muito, eu tô com câncer. Eu tava com linfoma, né? Descobri que eu tava com leucemia, linfoma mesmo, eu não fui pro médico, não procurei me tratar. Essas preocupações aí só fez piorar a minha situação e o linfoma se espalhou pelo meu corpo, né? Juntou com problemas dos meus sistemas imunológicos muito baixos, eu sempre sofrendo desses estresses aí de estar essas entidades falando essas bandas de asneira aí, procurando o Pablo. E eu sinto que existe um pedido, uma tentativa de comunicação do mundo dos mortos, do próprio Pablo, né? O próprio Pablo tá lá no mundo dos mortos, não sei de onde é que é, tentando se comunicar, mas o que eu pude fazer por Pablo eu já fiz. Se Pablo um dia precisou de mim pra alguma coisa, talvez pra relembrar das suas próprias memórias de uma vida inteira, eu não posso fazer isso por Pablo porque eu não sei qual foi a vida de Pablo. Mas eu sei da minha vida, quem eu sou e quem eu fui e quem eu sou, e disso eu sei. O pouco que eu conheci Pablo, eu não posso dizer nada sobre Pablo, porque a ideia fixa dessa mulher atrás de Pablo não vai dar em nada, entendeu? Ela vai passar mais 1000 anos procurando saber quem é Pablo. Porque enquanto ela não tem uma identidade, ela não sabe quem ela não é ninguém. Ela é só uma pessoa que fica buzinando coisas e mais viagens na maionese aí. Mas eu ainda sei quem eu sou. O que eu pude fazer por Pablo, eu fiz. O que eu pude fazer por Amaury, eu fiz. O que eu pude fazer pela minha família, eu fiz. O que eu pude fazer por alguém que precisasse de mim, eu fiz. Todo mundo que se um dia precisasse de mim. Tudo que eu pude fazer pelas pessoas ao meu redor, eu fiz. E por mim, ninguém pode fazer nada, porque eu tô nas últimas. Tô só deixando registrado coisas aí, entendeu? Pra mim mesmo, não pros outros, entendeu? E se eu ficar repetindo áudios é pra mim mesmo, não é pros outros. É pra não esquecer quem eu sou. É pra não esquecer quem eu sou, porque é tanta baboseira que eu tô escutando, é tanta coisa, é tanta tentativa de confundir que eu prefiro ficar ouvindo meus áudios, porque essas coisas aí já não tem mais lógica nenhuma, essas coisas aí. A salvação da alma, né? Que é individual. Isso pra mim tem ainda alguma lógica, isso aí. Mas todas essas viagens na maionese aí não tem mais nenhuma lógica, isso aí.
A saudade das pessoas que fica, as músicas românticas que é ótimo escutar, que me fez lembrar muitas coisas, essas músicas românticas aí. Sobre filosofia também, as filosofias, as mensagens nas músicas. Mesmo assim, a salvação da alma é individual, entendeu? Cada um sabe o que fez da sua vida, cada um sabe as escolhas que fez e por que escolheu, então cada um vai arcar com as suas próprias decisões.